Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nós continuamos aqui no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, as preces pelos obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta o mais frequentemente para livrar do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que esse último mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Bom, gente, então a gente viu aqui, né, que tudo depende de nós. Se nós somos obsidiados é porque nós abrimos a porta para a obsessão, né? Se nós estamos passando essa prova na vida, é porque é necessário passar, a gente sabe. Mas tudo tem um fundo voltado lá para a nossa vida mesmo. Às vezes até na vida anterior, nas vidas anteriores que a gente teve. Porque a gente traz conosco um espírito que nos foi prova em outra vida, né?
que nós perdemos essa prova por erro nosso, por nos mantermos, né, sempre com pensamentos ruins. Então, o que nós temos que fazer hoje, gente, para evitar a obsessão, é nos manter sempre com pensamentos elevados, com a prática do bem, com a prática do amor ao próximo, né? Trazendo para perto da gente, não esses espíritos obsessores, trazendo para perto da gente os espíritos que vão iluminar o nosso caminho, que vão nos ajudar na nossa caminhada, nos fortalecer, né? Que nos vão dar o amor que a gente precisa, para a gente encontrar dentro da gente mesmo a força necessária para resistir às más influências. Então tudo o que nós temos que fazer para evitar uma obsessão, uma possessão, uma subjugação, né, que são complementos da obsessão, em que vão se transformar uma obsessão, é nos manter sempre bem, em equilíbrio, em harmonia, né, praticando o amor, praticando a caridade. Nós vamos conseguir assim nos manter afastados, né, desses irmãos que ainda estão um pouco afastados do amor, né, vamos dizer assim. Então, oração é o que nós precisamos fazer, né, para evitar e para ajudar nesses casos de obsessão. Há várias manifestações que nos mostram os obsessores, né? Cabe a nós educá-los, vamos colocar assim, né, no caminho do amor. Não adianta eu tentar afastar um espírito ruim de perto de mim com pensamentos ruins, né? Pensamentos ruins a gente vai trazer mais energia negativa para esse caso. Então nós temos que ter o quê? Confiança no Pai, gratidão ao Pai, né? E muito amor no coração, para a gente poder nos manter livres desses casos de obsessão. Eu vou ler hoje a prece que é pronunciada, deverá ser pronunciada pelo obsidiado, tá? Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo, em mim o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear? Fazei, ó meu Deus, que esse revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar essa prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece a ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Essa é a prece que deve ser feita pelo obsidiado, né? Por aquele que está sendo obsidiado, né? E, gente, olha, nos casos de obsessão, os trabalhos de acolhimento realizados nas casas espíritas, espiritualistas, né, deve ser feito por uma pessoa que tenha moral para isso, para conversar com o espírito. Ele tem que ser superior moralmente, né, àquele espírito, porque senão não adianta, não é? Se eu vou ali para tentar conversar com o espírito, esse espírito argumentar comigo e falar para mim, olha, você não tem moral para conversar comigo, quem é você? Olha o que você está fazendo na sua vida, né, para depois você vir conversar comigo. Quer dizer, se eu vou tentar ajudar um irmão que está obsediado, conversar com o espírito, acolher esse espírito num trabalho de acolhimento, né, ou de desobsessão, eu tenho que ter moral suficiente para poder conversar com esse espírito, porque senão não adianta.
Não vai adiantar. Como uma pessoa que não tem um equilíbrio, que não tem harmonia de pensamentos, né? Uma pessoa que está desequilibrada, vivendo uma vida desregrada, como que uma pessoa assim vai ter moral para conversar com o Espírito e que ele julga mais atrasado que ele? Não tem. Ele não vai respeitar essa pessoa e ele não vai deixar essa obsessão. Então, para a gente conversar com um irmão que a gente julga mais atrasado que a gente tem que ser melhor do que ele. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi, dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderíeis fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo e o fato é nada. Bom, gente, a resposta já está bem clara para nós, né? Então, o que vale é a intenção que se coloca naquilo que se faz a Deus, naquela oferenda que se coloca a Deus, aos seus guias, aos seus mentores, né? Então, o que vale é a intenção. Não é o que você está fazendo ali, não é aquele fato que você está fazendo ali. É o que você tem dentro do seu coração, é que é agradável a Deus ou não. Tá bom? Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, que seja uma semana de paz, de alegria, de saúde, de harmonia, de muito trabalho para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais no nosso caminho. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.